No programa de hoje, vamos entrevistar professor Antônio José Félix de Carvalho, professor titular da USP e que tem uma formação bastante interessante. Ele é bacharel em Química pela USP, mestrado e doutoramento também feito pela USP e atualmente é titular da Interunidades da USP. A sua formação também, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação e à medida que vai avançando nós vamos conversando. Bom, Gastaldo, primeiramente é um prazer estar aqui com você, né, participando do seu programa. Agradeço aí o convite e é uma alegria estar aí falando com você e com o seu público. Bom, eu, como você colocou, tenho bacharelado em Química, depois eu fiz o mestrado em Físico-Química na área de polímeros, o doutorado eu fiz depois de um tempo, saí da universidade, trabalhei na indústria, na área de pesquisa, numa empresa multinacional, e retornei depois para o doutorado, né, que foi na área de engenharia de materiais, né, num programa que na época se chamava Interunidades em Engenharia de Materiais, que era um programa em Escola de Engenharia, Instituto de Física e Instituto de Química de São Carlos. Atualmente esse programa é um programa de engenharia de materiais que pertence à Escola de Engenharia de São Carlos, né. Bom, depois do mestrado também, eu trabalhei um período, quase um ano, na Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural aqui de São Carlos, CDCC, né? Aonde eu fui nós fomos contratados, na época foram os primeiros pesquisadores, na época tinha um outro nome, a função, acho que era técnico especializado em nível superior, que a USP criou, e foram contratados um em cada área. Então tinha uma área de física, uma área de química, uma área de matemática, biologia, assim por diante. E eu trabalhei lá durante quase um ano e depois acabei indo para a Pirelli, defendi o mestrado, trabalhei na indústria quase 10 anos e aí resolvi voltar para a carreira acadêmica, que na verdade eu nunca deixei, né? Eu sempre continuei atuando de alguma forma na academia, com projetos em parceria. Na época que eu estava na indústria, eu sempre desenvolvi projetos em parceria com universidades, né? E aí depois de um tempo eu resolvi que deveria fazer doutorado. Fiz o doutorado, depois do doutorado eu fiz um pós-doutorado no Instituto de Física, numa área diferente, mas ainda sempre em polímeros, na área de polímeros. O doutorado eu trabalhei com polímeros naturais, o pós-doutorado eu trabalhei com polímeros sintéticos, como eu tinha feito no mestrado. Obviamente que na empresa, quando eu trabalhei na empresa, a maioria dos polímeros que a gente trabalhava era todos polímeros sintéticos, obviamente, né? Desde borrachas, tintas, vernizes, termoplásticos e também outros materiais, né? Não só polímeros, né? E depois desse período de pós-doutorado, eu fui contratado na UFSCar e iniciei a atividade lá na UFSCar no campus de Sorocaba. Então, dei aula lá para a primeira turma, né, de engenharia de Sorocaba. Também depois foi criado um curso de bacharelado em Química lá, mas os primeiros cursos eram engenharia de florestal e engenharia de produção. E eu dava aula na área de polímeros, especialmente em materiais, né. E aí, em 2010... Como químico, você dava aula? Não, era na especialidade em engenharia de materiais e focando em tecnologia de polímeros, porque o curso lá tinha disciplinas nessa área, tanto na florestal quanto na engenharia de produção, lá você tinha cursos voltados para essa área. Depois, com a criação do curso de bacharelado em Química, que foi criado alguns anos depois, né? Eu dei aula de Química Orgânica, também tinha Química Orgânica no curso de Engenharia de Produção e Engenharia Florestal, né? Então, acabei também dando aula de Química
No curso de bacharelado em Química, eu dei aula de Química Geral, né? E aí, em 2010, foi criado um curso de Engenharia de Materiais aqui na Escola de Engenharia, né? Um curso de graduação. E aí eu vim para cá. Você fala aqui é USP. Aqui USP, né? Vim para a USP, para a Escola de Engenharia, para o Departamento de Engenharia de Materiais, onde eu atuei, então, nesse curso de graduação em Engenharia de Materiais, que, na verdade, o nome do curso é Engenharia de Materiais e Manufatura, mas é um curso de Engenharia de Materiais, né? E é onde permaneço até hoje, né? E atuo também na pós-graduação. A pós-graduação é a mesma pós-graduação onde eu fiz o doutorado, né? Só que nesse período que eu estava aqui na Escola de Engenharia, esse programa deixou de ser entre unidades, é uma questão administrativa, passou a ser incorporado dentro da CPG da Escola de Engenharia, Comissão de Pós-Graduação da Escola de Engenharia, e é onde eu atuo até hoje. USP de São Carlos. De São Carlos. Eu insisto nisso porque o programa vai para grande maioria. Isso, da Escola de Engenharia de São Carlos. Sei. Bom, o que eu vejo é o seguinte, que você tem uma formação bastante ampla, mas você está muito mais ligado à área de Química. Na verdade, é a área de polímeros em si, né? Sim, e na área de polímeros, no meu caso, não é a parte de atuação na área de química mesmo, por exemplo, síntese de polímeros, embora tenha trabalhado também na área de síntese, não é a área mais forte. Eu diria que é mais na área de físico-química e de processamento, modificação de polímeros envolvendo processos físicos e processos químicos também. Então é bastante interdisciplinar, mas sempre envolvendo, claro, a química está sempre envolvida aí porque senão trabalho não com os polímeros. entender as reações sem de dúvida. jeito nenhum. E depois mais para adiante propriedades, né? Propriedades, caracterização. Porque muitas vezes eu trabalhei longamente num departamento, num instituto de química, e muitas vezes sabe-se o processo, as reações, mas sabe que pode ser aplicado em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Muito bem, mas aí pergunta-se por que pode ser aplicado? Quais as propriedades fundamentais? E ter ideia de valores dessas propriedades. Aí, se a pessoa não tem uma atividade efetiva que relaciona estruturas e propriedades, isso para mim é a coisa mais importante que tem. É estruturas e propriedades. Não propriedades e estrutura, é nessa ordem. Estrutura, para cada conjunto de estrutura ou para cada estrutura, você pode obter certas propriedades. Quer dizer, você foi vendo isso ao longo da sua formação. Isso é uma coisa importantíssima. Por que é importante? Você deixa de saber uma única coisa e sabe, bom, isso serve para tal aplicação, mas por quê? Você consegue responder o porquê. Sem dúvida. Você concorda com? Sem dúvida. Eu acho assim, a formação interdisciplinar, né, ela é fundamental em todas as áreas, né? E cada vez isso se acentua mais, né? E na área de engenharia, isso é natural, né? Ou seja, no caso da engenharia de materiais, as bases, fundamentos, é química, física, obviamente que matemática é a base lógica né, do pensamento, aí, principalmente nas áreas exatas, né? Mas eu já tinha essa visão desde a época do CDCC, da Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural, que tinha como função, como meta, levar a população, levar aos estudantes, especialmente estudantes de ensino médio, ensino fundamental também, mas mais ensino médio, o que são as ciências, para incentivá-los, inclusive, a seguir na carreira universitária, né? E lá eu já tinha essa visão de que a gente não deveria compartimentar, deveria, né,
relacionar. E na indústria isso é fundamental, você não consegue trabalhar isolado, né? E isso é fundamental. E na área de materiais, como você mesmo colocou, a questão de estrutura e propriedade é algo fundamental e a estrutura química dos materiais, obviamente, que afeta o comportamento deles, o comportamento químico também, né? Assim como o comportamento físico e físico-químico, que a gente costuma colocar, né? A inter-relação comportamento físico e químico aí que é muito estreita. Então, Guastaldi, essa questão aí da formação, e mais que formação, de estar disposto, né, a sempre estar aprendendo, buscando informações nas áreas que for necessário para resolver os problemas e avançar é fundamental, né? Então, o que eu diria para os estudantes é assim, a química é uma linguagem também, né, que você precisa dominar para poder, assim como a física e a matemática, mas que você precisa dominar para você discutir, para você entender o que é feito, para você, enfim, conseguir evoluir nas áreas de engenharia em geral. Por exemplo, mesmo se você pega, por exemplo, outras engenharias, é claro que isso é importante também, porque você tem fenômenos de corrosão, fenômenos de lubrificação, cobertura, interação entre os materiais, a interação entre, por exemplo, comportamento mecânico e fadiga, e a possibilidade de agentes químicos, de que agentes que modificam isso em polímeros é muito importante, né? Então, isso aí permeia todas as áreas, né? Eu estou vendo aqui o seguinte, que você fez mestrado na USP em Fisicoquímica, como você falou, né? Depois, isso daqui de 86 a 91. Depois você fez doutorado de 98 a 2012, aí também aqui no Instituto, na Escola de Engenharia, no Instituto de Física e Química da USP, né? Que na época chamava Programa de Pós-Graduação Interunidades, né? E, posteriormente, chegando mais perto agora, você fez pós-doutorado também no Instituto de Física. No pós-doutorado, não, eu acho que vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla. No mestrado, o que foi o centro da sua pesquisa? No mestrado eu trabalhei com polímeros chamados de polieletrôlitos, mas na interface entre os polieletrôlitos e uma outra classe de polímeros chamados de ionômeros, né? A diferença entre eles, na verdade, assim, a característica principal deles é que eles contêm grupos que podem gerar cargas do tipo sais, quando em solução aquosa, né? Então são eletrólitos poliméricos, né? No caso dos ionômeros, a quantidade desses grupos é pequena, no caso dos polieletrólitos, a quantidade é maior. Então, na verdade, eles são a mesma estrutura química, o que muda é a proporção entre grupos ionizáveis, que a gente chama de ionizáveis, e os não ionizáveis, né? Então, o meu trabalho foi nessa área. Na verdade, assim, eu iniciei o mestrado, depois, ainda no mestrado, fui contratado no CDCC, né? Não terminei o mestrado e fui para a empresa, e por isso que eu demorei para terminar o meu mestrado, porque eu acabei defendendo o meu mestrado estando contratado nessa empresa, né, que eu mencionei. Depois, quando eu faço o doutorado, eu já faço doutorado numa área mais de processamento, mais onde a parte de materiais é mais evidente e menos química, né? Porque no caso do mestrado era físico-química, era tanto a preparação dos materiais como a caracterização e o estudo do efeito que esses grupos ionizáveis tinham sobre o polímero. No doutorado já é materiais, mais processamento. E aí no pós-doutorado eu volto a trabalhar com os ionômeros, só que aí em sistemas
em sistemas muito diferentes, que são sistemas, na verdade, também fotovoltaicos, mas diodos poliméricos. Foi no grupo de polímeros daqui do Instituto de Física, na época com a supervisão do professor Roberto Faria, né? Então, aí eu aplico esses materiais que eu tinha estudado lá atrás, no mestrado, nesses dispositivos para melhorar a eficiência e funcionamento desses dispositivos. Na verdade, assim, os polímeros não importa muito da onde eles vêm, né? O que importa é que são materiais que têm algumas características, algumas não, a maior parte das características ligada à questão de fato de serem moléculas gigantes, né? Serem macromoléculas, que a gente chama, e que essas propriedades é o que importa, na verdade, quando você estuda e aplica esses materiais, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é a grande preocupação da nação atualmente, com o lixo gerado, vamos dizer, na sociedade, para não penalizar só a empresa. Durante essa formação, você tinha essa preocupação? Não vou dizer professores, a entidade ou a unidade universitária tinha essa preocupação? Pensava-se nisso ou não? Eu acho assim que, né, lá atrás isso se discutia pouco, né? Uhum. E é claro que já existia uma certa discussão, uma certa preocupação, mas não se compara com o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, né? E aí, assim, a gente precisa, muitas vezes essa discussão vai para o lado não lógico da coisa, ou seja, vamos banir um material como se isso fosse possível, né? Quando, na verdade, as soluções têm que ser soluções tecnológicas, porque se você remove um material, você tem que utilizar outro no lugar daquele e você vai ter outros problemas, né? Então, por exemplo, o meu doutorado foi na área de polímeros biodegradáveis. Então, quando eu resolvo fazer o doutorado, eu opto por essa área, né? E aí trabalhando com polímeros naturais, né? Então, amido, celulose e outros, né? Mas não deixo os polímeros sintéticos de lado, continuo trabalhando com esses materiais. O que ocorre é que, muitas vezes, né, hoje, por exemplo, quando você fala em meio ambiente e poluição, a primeira tipo de material, classe de material que se pensa são os plásticos, né? E, de fato, eles estão causando um grande problema, mas isso se deve a algumas questões. Uma é que o volume tem aumentado muito, porque eles são muito versáteis, muito úteis, muito fáceis de utilizar. E a outra questão é que eles são fácil de descartar, mas não do ponto de vista de não gerar lixo. Então, e aí o problema, eles são leves, então eles são carreados pela água da chuva e acabam chegando no oceano. Eles são muito duráveis, né? Agora, vamos pensar, por exemplo, recentemente tivemos uma pandemia, e aí se você pega uma foto de uma UTI, você vê ali que a roupa, os respiradores, as máscaras, é tudo plástico, tudo polímero, né? Quando você pensa em alimentos, conservação dos alimentos, transporte dos alimentos, né? A quantidade de energia utilizada para produzir essas embalagens é muito baixa, então eles oferecem muitas vantagens. E obviamente que tem também esses problemas associados. Então, eu acho que é possível banir? Não é possível. Inclusive porque os polímeros são, dentre os materiais, aqueles que têm uma semelhança maior com a vida, com os materiais biológicos, porque nós somos constituídos de proteínas e as plantas, por exemplo. Se você pegar uma árvore, 95% da composição de um vegetal são polímeros. Celulose, lignina, hemicelulose, etc. Então, assim, na verdade, essa flexibilidade que eles têm deriva disso, do fato de que com poucos elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, você praticamente tem todos os polímeros aí que você tem à disposição,
né? Bom, então, qual é a questão? A questão é que a gente precisa encontrar soluções tecnológicas, soluções para esse problema que vem junto com o uso dos polímeros. Que também você tem quando você usa o vidro, quando você usa materiais cerâmicos, quando você usa os metais, mas de forma diferente, né? Então, por exemplo, um trabalho que nós fizemos foi muito interessante, né? Foi um trabalho trabalho de conclusão de curso de uma aluna que estava numa empresa e essa empresa queria um estudo sobre substituição de materiais. E aí, o que a gente fez? Calculou a quantidade de energia no processo de produção, a quantidade de energia na reciclagem, os tipos de problemas diferentes que você tinha em cada caso. E aí ela percebeu que não existia uma solução única e óbvia, né? Você tinha que adotar diferentes soluções para diferentes situações, né? Então, no caso específico dos polímeros, o que se está trabalhando muito hoje, não só os polímeros, de todos os materiais, é encontrar soluções tecnológicas para a questão do descarte. Em relação a isso que você colocou, a questão do descarte, né, que a gente vê isso por todo lado, esses materiais por aí. Eu acredito que a solução para isso tem que partir da sociedade, mas especialmente do governo. Porque como que você vai organizar isso? Como que você vai fazer com que isso ocorra de forma concatenada entre os diferentes setores, entre quem produz, quem utiliza e tal? Você tem que ter uma organização. Então, eu acho que se fala muito sobre de quem que é a culpa, do usuário, de quem produz. Bom, se tem quem usa, que vai ter quem produz. Então, o que falta, eu acho, que a questão os governos, né, se conscientizarem de que precisam entrar nessa. Vamos pegar um caso parecido, a questão das mudanças climáticas, né? A gente está vendo lá as reuniões que estão ocorrendo, que ocorreram aí semana passada, retrasada, né? A dificuldade que existe entre os governos para se tomar qualquer medida, né? Então, na verdade, isso está sendo discutido há mais de 20 anos, né? De forma mais intensa, com a participação dos vários governos, e você vê que não se consegue tomar uma medida. Então, assim, o que é necessário é que a sociedade também faça esse trabalho de cobrar os governos para que sejam tomadas medidas que atinjam todos. Então, por exemplo, uma empresa, ela consegue mudar o cenário tomando uma medida ela unicamente? Bom, é difícil, né? Você precisa ter algo que atinja toda a sociedade. Então, mas aí eu acho que também depende do conhecimento que se tem naquele determinado momento. Porque, por exemplo, se você conversa, você já deve ter tido muita conversa, no âmbito da empresa ou da indústria, eles conseguem entender muito bem onde é. Quando eu falo eles, é a parte de técnico-científico, entender muito bem onde estão, vamos dizer, as fases mais problemáticas, né? Agora, uma vez produzido isso, eu ainda acho, e até gostaria de ouvir de você, eu ainda acho que tem um desconhecimento muito grande. A universidade dá um determinado conhecimento. Eu não acho também que esse conhecimento ele é o suficiente, mas ela dá um determinado conhecimento, mas a sociedade tem total descompasso. A pessoa acha que pegar vamos dizer, o saco plástico, colocar dentro de um lixo, está resolvido. Não, na verdade, está resolvido ali internamente. Aí é que vai começar, ou deveria se começar pensar no descarte. E talvez ainda educar o pessoal, por exemplo, quanto será que produz uma cidade, vamos pegar duas cidades, Ibaté e São Carlos, ou uma terceira cidade, Campinas, são coisas completamente diferentes. E qual é a solução adequada? Eu não quero entrar nos mínimos detalhes não, mas qual a solução adequada? Porque o que eu observo é que nós,
vamos nos incluirmos, como um todo ainda temos pouca consciência efetiva de atuação. Não, não pode fazer isso, vamos criar programas para não fazer e programas para gerar o descarte objetivamente. Não adianta, por exemplo, eu produzir um descarte num prédio e depois isso tem que ser levado não sei aonde. A gente tem que ver como faz isso. Gastaldo, eu acho assim, isso que você coloca é muito importante porque leva a discussão para exatamente o que fazer e quem faz o quê. Então, assim, o material ele pode ser reciclável. Então está lá escrito reciclável. Agora, se ele vai ser reciclado ou não é outra questão, né? Então, uma das questões depois que você espalha esse material, contamina esse material, como é que você vai recolher esse material? Então, o grande custo do processo de reciclagem, muitas vezes está nisso aí. Uma vez que você espalhou isso e contaminou, a quantidade de energia, de trabalho que vai ter que ser feita para reverter isso, às vezes inviabiliza. De reagentes. Exatamente, né? E é como, por exemplo, um minério. Quanto menor a concentração daquele metal no minério ali, maior volume de material que você vai ter que processar, maior quantidade de energia que você vai ter que utilizar e água e tal. Quando você dispersa um material no ambiente, o custo de recuperar isso aumenta. E aí, muitas vezes, você separa lá em casa aquilo lá, tal, né? E que garantia que você tem que aquilo vai ser tratado corretamente. Muitas vezes, na hora do recolhimento, aquilo acaba sendo misturado indistintamente, né? Então, por isso que eu digo que é necessário uma coordenação da sociedade através do governo. Eu não vejo muita outra saída, através dos governos, que organizem esse processo para que, quando você separar alguma coisa, aquilo seja efetivo. E aí tem certas situações. Por exemplo, alumínio. É muito fácil de separar, de identificar, e o custo é elevado. Então, efetivamente, acaba sendo reciclado. O PET, polietileno tereftalado, essas garrafas de refrigerante e tal, é fácil de identificar, é fácil de separar, o custo é relativamente bom. Então, é bastante separado. Agora, tem materiais que custam muito pouco. Por exemplo, o vidro. O vidro, não sei se você já percebeu isso, mas eles não são tão buscados, né? Papel também hoje em dia nem tanto. Então, assim, e certas embalagens que a gente gera em quantidade muito grande, essas embalagens de alimentos e tudo mais, isso é muito difícil de ser reciclado, embora seja reciclável. Então, muitas vezes o custo de reciclagem para uma certa aplicação, supera o valor do material novo, material recém-fabricado. Isso acontece às vezes no mercado. Às vezes o preço, por exemplo, do PET reciclado rivaliza com o preço do PET, né? Isso pode acontecer, já aconteceu, não é, né? Eu não sei exatamente, não sou especialista nessa área para dizer o que está acontecendo nesse momento, mas isso já aconteceu, a gente tem essas informações. Então, você tem que ter soluções tecnológicas. Então, nós temos que entrar em como processar isso, como fazer isso. Você tem que ter organização para que isso funcione. Organização da sociedade para coleta, para destinação e para evitar a dispersão. Uma vez que você dispersou, contaminou, desorganizou a coisa, para reverter isso é muito difícil. Não, eu estava pensando e o preço de cada processo desse. eu... Você falar reciclar, quando... Eu não vi nenhuma propaganda até hoje que dissesse que tem um custo. Não quanto é esse custo, que tem um custo. Parece mágico. A gente tem que eu não estou usando isso como uma sugestão para não se levar em consideração
Claro que sim. Sim. Às vezes é mais caro do que a primeira produção do próprio material. E aqui em São Carlos temos um exemplo bastante importante de uma empresa que surgiu lá de profissionais formados lá no DEMA, que é o Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, no curso que trabalha com PET, é uma das líderes, né? E com tecnologia avançada, porque muitas vezes o pessoal pensa que a reciclagem são tecnologias simples, muitas vezes não, são tecnologias avançadas. E nós temos aqui exemplos de empresas que surgiram aqui em São Carlos, a partir de profissionais formados aqui, e que hoje são líderes nesse campo. Tá? Mas atingem alguns materiais, você tem uma diversidade muito grande de materiais. Né? Como eu falei, quando é fácil de identificar e fácil de separar, e o material tem um valor e é fácil de descontaminar, né? Então, por exemplo, se você pegar uma embalagem de polietileno tereftalato, PET, de água, de refrigerante, é até que relativamente fácil de recuperar. Agora, eu não sei o que acontece quando essa embalagem é, por exemplo, de maionese, de ketchup, eu não sei o que acontece, porque aí não é tão simples. É claro que tem processo industrial para isso, mas já não é tão simples, né? Tem sempre um preço. E tem sempre um valor agregado. E você fazer isso em casa pode ser um problema também. Porque imagina o seguinte, imagina se todo mundo for lavar com água e sabão, etc. e tal, os materiais que está descartando. Bom, isso tem um custo. E será que esse custo é compatível com, né, o que a gente precisaria? Porque a limpeza, descontaminação industrial, com certeza é muito mais econômica do que cada um fazendo ali. Né? Então também tem essa questão, tá? que eu acho que é uma questão que deveria ser tratada para as pessoas saberem, porque as pessoas não sabem o que elas têm que fazer muitas vezes. Né? Como que eu faço, como que eu separo, como que eu contribuo. Né? Você acha, ou tem conhecimento, se a universidade, que ela deve estar preocupada, não tenho a menor dúvida, mas que ela já tem uma ação nessa direção? Por exemplo, vai se formar engenheiro de materiais, engenheiro mecânico, engenheiro químico, ou químico propriamente dito. Vamos até tirar os engenheiros, se for o caso. Ela tem... Quando eu faço a pergunta para a universidade, eu estou perguntando o seguinte: se os seus currículos, claro, já houve um pensamento, já houve uma longa discussão, e isso, de alguma maneira, já se revela nos seus currículos. Sim, com certeza. O nosso curso, por exemplo, tem uma disciplina específica dessa parte de reciclagem. Não sou eu que ministro, é um colega. Né? Quando você fala nosso curso, qual? De engenharia de materiais de manufatura na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia. Né? Então, tem lá uma disciplina específica sobre esse assunto, isso é discutido. Tá? Mas não apenas nessa disciplina. Nós temos outras disciplinas, por exemplo, nós temos uma disciplina de desenvolvimento de projeto, que é uma disciplina mais para o final do curso, onde os alunos são estimulados a utilizar os conhecimentos que eles aprenderam até aquele momento. E muitas vezes os projetos que são propostos são projetos que envolvem recuperação e reciclagem. Tá? E essa disciplina é uma disciplina, inclusive, que tem a participação da indústria, é uma disciplina que faz parte de uma nova dinâmica de disciplinas com extensão, onde que se busca a participação ou da sociedade de uma forma geral, e no nosso caso a engenharia, a indústria é muito evidente, que seria interessante, onde também a indústria traz temas relacionados com reciclagem e os alunos podem trabalhar. Tá? Então tem disciplina específica e a gente trabalha também nessas outras disciplinas. Né? E o que os alunos percebem? O que a gente também percebe? Muitas vezes no começo do projeto parece algo interessante, vamos tentar resolver um problema, e durante o desenvolvimento dos projetos eles percebem que é muito difícil. Muito difícil e que precisa de muita ciência e tecnologia. Né? E isso é interessante, que eles saiam com essa visão também. E aí um comentário que é comum: puxa, no final do curso eu não imaginei que isso geraria tantos problemas, né? Então é bastante interessante isso. Você acha que a universidade tem
preocupação e uma interação satisfatória com vamos pensar com o ginásio, com o colegial. Tem, eu vejo que tem palestras e tal, mas você já consubstanciou bastante aí, então nós já temos uma série de informações que isso poderia ser mais efetivo. Como você pensaria ou já pensou nisso? Eu vejo assim, a missão principal da universidade é formar bem, né, formar recursos humanos bem para atuar na sociedade. Isso é uma das questões mais importantes para uma sociedade, ou seja, se você não forma pessoas, se você não instrui as pessoas, todo o resto que você imaginar fica comprometido. A saúde fica comprometida, a segurança fica comprometida, tudo, né? Então a formação é básica, tanto do ponto de vista da sociedade, dos indivíduos, de progredir, de ter uma vida melhor, como do ponto de vista de um país funcionar, tanto do ponto de vista do funcionamento diário, da economia, como até da segurança, da estratégia desse país. Então a nossa missão principal é essa. Eu acho que o contato que a gente tem, eu acho que é bastante, poderia, com certeza a gente tem que melhorar, né? Pode melhorar, mas, por exemplo, São Carlos, aqui tem, aí, como eu coloquei o CDCC, que é um órgão que foi criado para isso, para estreitar essa comunicação e trazer os estudantes, né, e mostrar para os estudantes o que é possível fazer e ajudar, inclusive, esses estudantes na decisão deles quando vão para a carreira, vão prestar um curso universitário, alguma coisa do tipo, né? O que eu acho que ocorre hoje é que grande parte da sociedade não tem noção do que está acontecendo na universidade. Então, por exemplo, é muito comum, quando você faz palestras nas escolas, principalmente escolas públicas, o aluno perguntar quanto que custa para estudar na USP ou na Unesp. Então, eles acham que... E é um curso que não tem, é gratuito. Claro que envolve custo, porque o sujeito vai ter que se deslocar, ter que morar, mas a gente tem programas de bolsas que eles também não sabem que existem, programas de bolsas, né? Então, acho que um campo de ação, e a gente tem programas atuando nisso, tem colegas dedicados a esse tipo de atividade, é levar esse conhecimento para a sociedade, né? Para esses jovens saberem as opções que eles têm e acessar. Então, a informação, nesse caso, é muito importante, né? Então, isso tem sido feito. Eu acho que precisaria ter até um engajamento maior da mídia que eu falo assim, né, dos órgãos de ajudar, né, porque é um serviço público isso, levar esse conhecimento para a sociedade para que os jovens possam ter mais opções. E muitas vezes, através dessas informações, você muda a vida de uma pessoa, né? O cara fica sabendo que tem lá essa possibilidade, que ele não tinha conhecimento algum, e ele acaba mudando a sua trajetória e acaba contribuindo para a sociedade, né, de uma forma muito significativa. Por quê? Porque muitas vezes você ouve aí, você forma muita gente, mas você não tem mercado para todo mundo. Na verdade, não é. Na verdade, a gente forma, em relação aos países, de uma forma geral, a gente forma pouco ainda, né? A gente precisa formar mais gente. E é obviamente que nem todo mundo que você vai formar vai trabalhar exatamente na área que foi formada, porque as pessoas mudam, as pessoas elas tomam decisões na vida e não importa a área que ela for atuar, a formação ela sempre vai usar. Né? O cara formou lá engenharia e ele vai abrir um negócio que aparentemente não tem nada a ver com engenharia, ele vai usar aquela informação. Uma parte vai, né?
vai para outras áreas. Então, por exemplo, o mercado financeiro, tem muitos estudantes nossos hoje que vão para o mercado financeiro, é um reflexo do que ocorre no país, né? Uma propaganda efetiva, muito forte, muito todos forte, os dias. Atrai. Agora, por que eles são contratados e são valorizados nesse mercado? Porque eles têm capacidades que eles adquiriram nos cursos, né? Que a gente oferece e que vão torná-los profissionais eficientes ali. E é claro que lá eles espera-se que levem uma visão técnica, uma visão relacionada com a sua formação, né? Mas eu acredito que a gente tem que levar essa informação, porque muitos jovens realmente não têm noção, né? Das possibilidades. E aí, talvez, atuar com os professores do ensino médio, ensino fundamental, seja mais eficaz, né? Uma outra coisa, eu perguntaria, as nossas disciplinas ainda são muito engessadas? Essa interação, porque, por exemplo, do que você falou, em cada área tem um corpo, vamos dizer, um núcleo. Agora, o que não é o núcleo, tem uma interação? Então, assim... Porque, com licença, nós, como já estamos formados há algum tempo, você teve a oportunidade já de vivenciar e de saber efetivamente quais as necessidades, pelo menos em linhas gerais. Isso daí, a pessoa que tem uma formação acadêmica tem condição, não que ele é obrigado a saber, mas ele tem condição de saber e entender. Por exemplo, por que se trata a água? Tem lugar que o cara está muito mais preocupado, o cara não, a sociedade local está muito mais preocupada em obter do que tratá-la. Sim. Né? Então, isso, como que você vê isso aí? Tem essa preocupação ou tem uma distância ainda? Nos nossos cursos, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação básica, a formação mais fundamental, e que, na verdade, propicia a capacidade de aprender, né? De continuar aprendendo. Então, isso eu acho que é algo assim, fundamental e que a gente tem que fazer e continuar fazendo, e eu acho que a gente faz bem, né? Essa parte que você coloca, Gastão, de como usar esse conhecimento, né? Eu acho que isso aí pode ser feito também nas disciplinas básicas fundamentais, né? O sujeito ele tem que ao final do curso entender que ele, para resolver os problemas de forma eficiente, ele precisa usar todo o conhecimento possível e que ele tem. Ele tem que usar esse conhecimento da forma mais eficiente possível, né, para resolver os problemas de forma eficiente. Então, esses exemplos de como utilizar o conhecimento, eles podem ser dados nas disciplinas, desde o primeiro dia, nas disciplinas fundamentais, e eu acho que a gente faz isso, tá? E aí, o que a gente tem feito? Tem incluído no currículo, e aí eu mencionei essas disciplinas que têm esse caráter de extensão, né? Onde eles vão começar a aplicar esse conhecimento. Eu acho que a nossa missão, quando a gente estrutura isso na universidade, é fazer com que eles apliquem isso de uma forma organizada, de uma forma que se espera de alguém que tem uma formação boa. Por quê? Porque o risco que existe é o seguinte: o sujeito sai da universidade e aí, diante dos problemas, ele meio que esquece tudo que ele aprendeu e vamos tentar resolver as coisas, né, de forma voluntarista, tá? E aí, lá atrás, ainda na formação, a gente tem que enfatizar muito isso, de que, olha, você vai ser mais bem-sucedido se você, na hora que for resolver os problemas, voltar nas informações básicas, no seu conhecimento, e tentar fazer isso de forma estruturada e de forma organizada, né? E esse é um grande desafio que os profissionais têm, porque quando eles vão para o mercado, eles vão encontrar sistemas complexos,
com partes do sistema onde eles vão estar inseridos, às vezes não são novas para eles, e eles vão ter que lidar com isso. Como eles vão lidar com isso? Isso aí faz parte da formação. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado com isso, né? No sentido de que, olha, você vai encontrar uma diversidade de problemas muito grande. Por exemplo, materiais. Vamos na área que a gente, né, que a gente atua. Você também, né? Materiais, né? Bom, você pode trabalhar com diferentes tipos de materiais, mas vamos pegar um tipo de material, que é o trabalho, os polímeros. Bom, pode ser tintas, vernizes, pode ser termoplástico, pode ser borracha, pode ser rígido, flexível. Hoje você tem os polímeros condutores, é uma diversidade enorme. Então, como que você vai preparar o sujeito para toda essa diversidade, né? No curso de materiais, de engenharia de materiais, ele tem lá todos os materiais à disposição depois para... Como que ele vai lidar com isso? Então, ele também tem que ter uma formação no sentido de como que ele vai estruturar o seu trabalho, como que ele vai encarar, né, a resolução dos problemas. E aí, sempre utilizando o seu conhecimento básico fundamental, não pode deixar isso de lado de jeito nenhum, né? Às vezes o sujeito, já ouviu assim, um comentário do tipo, aquilo que você aprendeu lá, esquece, você não vai usar nada. Isso é um erro terrível, né? O sujeito que está falando isso, ele tem que ser orientado, falar assim, olha, né, não é isso que está acontecendo, né? Você precisa entender que não é assim, né? E depois, é claro, o sujeito com experiência, ele vai acabar percebendo isso. Mas quanto antes ele perceber, melhor para ele, né? Menos tempo ele vai perder. Já saí da universidade com essa visão, com essa concepção. Eu gostaria de fazer estamos caminhando para o final, fazer uma pergunta para você agora sobre... Você trabalha num departamento de engenharia de materiais. Eu gostaria que você desse uma visão geral, efetiva, geral, quais os principais materiais que vocês trabalham? Quer dizer, tem um conjunto de professores, né? E qual é a grande preocupação? A grande preocupação na aplicação desses materiais. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas aí eu vou aproveitar então e falar um pouco sobre a história do departamento, né? Pois não. O departamento, ele tem as suas origens lá nos anos 50 ainda, né? Não era um departamento nos anos 50 e era focado na área de metalurgia. Tá? Depois, na década de 60 e 70, é que se constitui como área de materiais, de fato, né? Mas sempre mais ligado à área dos materiais metálicos, mas comportamento mecânico dos materiais se aplica a qualquer material. Isso já sempre era uma das áreas de atuação forte do departamento e tal. Com a criação do curso de Engenharia de Materiais, em 2010, né, e manufatura, e aí foram incorporadas novas áreas, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, e compósitos que já existiam no departamento, e de forma que a nossa atuação ela ocorre em todas as áreas principais, né, da área de materiais, ou seja, polímeros, metais, cerâmicas. Então a nossa atuação é completa em todas essas áreas. É claro que não é possível fazer tudo, né, mas assim, a partir de fundamento de cada uma dessas áreas é tratada, né? O que ocorre é que a gente tenta acompanhar, né, as necessidades da sociedade da área, né, através das pesquisas. Então, a Universidade de São Paulo é uma universidade de pesquisa, né? Então, ela se caracteriza por ensino, pesquisa e extensão, né? E a pesquisa, ela acaba impactando muito a formação dos alunos de graduação, porque eles acabam não somente tendo a possibilidade de
de ter professores que estão fazendo pesquisa e estão atualizados em relação às áreas, mas também a possibilidade de fazer iniciação científica, depois fazer um estágio em laboratório, e aí você tem diversas dessas áreas aí à disposição dos alunos. Então, eu diria que é bastante abrangente, né? Então. E eu gostaria também de fazer um último comentário a respeito do curso, porque a gente tem engenharia de materiais e manufatura, então nós temos essa característica, né? O que é essa manufatura? Uma inovação, de certa forma, porque está no próprio nome do curso, que foi dado esse curso, né? Onde o sujeito ele também tem uma formação muito boa, muito sólida em transformar os materiais. Todo curso de materiais, obviamente, que tem uma atuação nessa área, mas o nosso curso tem um enfoque bastante importante nisso. E por que isso é muito importante e muito atual? Porque com o surgimento de novos materiais, né? Materiais avançados, ou então com a modernização de produtos, surge a necessidade de você aplicar materiais diferentes, de você aplicar processos diferentes. Então você tem que ter alguém que entenda de materiais, entenda de manufatura, de processo, bem, para numa equipe, por exemplo, de projeto de um novo produto, ou mesmo de um material, conseguir realizar isso de forma eficiente, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes você tem problemas porque um material é substituído por outro, mas você não faz essa substituição levando em conta as características que esse novo material tem, e aí você acaba tendo problema que depois acaba sendo corrigido, né? Mas quando possível. Né? Mas isso tem um custo, né? De você. Então o nosso aluno ele tem uma formação ampla, né? E a pós-graduação, bom, a pós-graduação já o sujeito vai se especializar numa área em geral, né? Ele vai acabar se especializando, como normalmente ocorre. Você acha que cumprimos bem essa função ou ainda tem que melhorar muito? A gente tem que, eu acho assim, essa questão de melhorar, né? A gente sempre tem que melhorar, Não, né? sim, sim. E aí o que eu vejo é assim, a gente tem que ter um espírito crítico para melhorar, mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom para não ter aquele espírito crítico contaminando. Sim, né? sim. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre reconhecer o que a gente está fazendo bem, para não perder e para aprimorar, mas ao mesmo tempo sempre inquieto e sempre tentando se modernizar, atualizar e melhorar, né? Eu acho que a gente está passando por mudanças muito importantes na sociedade, inteligência artificial, o uso das mídias sociais aí, que impacta muito a sociedade, e a gente tem uma dificuldade de acompanhar isso, né? Com certeza a gente tem uma dificuldade de acompanhar isso. Então, mas é necessário, de alguma forma, acompanhar isso sem perder o que a gente faz bem. Tem algumas coisas que são bem feitas, né, e que a gente não pode perder, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Não pode ser o tudo ou nada. Tudo ou nada. Uma última pergunta. Você já respondeu, mas eu gostaria que a gente focasse um pouquinho mais. Formação básica. 2 perguntas. Se ela é importante e se, vamos pensar, pelo menos essas faculdades ou universidades, principalmente estaduais ou federais, a pergunta é mais ampla, não é só para isso. Você acha que nós estamos fazendo, a palavra eu dizia bem, mas adequada, bem, ou tem muita coisa para corrigir? Eu sempre vejo dinâmica. Você vai ter que... os processos dialéticos você tem que critica, vê o que é possível, muda e não é assim. Tudo que foi feito agora não presta. Não vamos. Teve época que foi assim. Então, Gastaldi, eu percebi, eu sempre tive uma consciência da importância da formação básica, né? Mas eu percebi quanto isso era importante, isso determinava
isso era determinante no trabalho que eu fazia, por incrível que pareça, na indústria, né? Por quê? Porque, assim, se você vai para um ambiente muito diferente daquilo que você imaginava, com muitas variáveis e com uma complexidade muito grande, fora do laboratório onde você controla a temperatura, deixa tudo sob controle e tal, e você, né, você vai para uma situação complexa, o que vai diferenciar, né, um profissional do outro é a capacidade de entender aquilo e de fazer modelos, inclusive, sobre um processo, por mais simples que seja esse processo, criar um modelo de funcionamento desse processo para entender esse processo. Então, a formação básica, eu acho que ela é o determinante mesmo, né? E aí, o que eu acho que a gente tem que ter consciência é de que você tem a formação básica e depois você tem aquela formação mais específica, né? A específica e a aplicação dessa formação básica, ela só é possível se tiver uma formação básica fundamental boa. Então é uma questão de prioridades, né? É uma questão que não tem como a gente falar, não, eu vou inverter. Não tem como inverter, tá? E aí, muitas vezes, né, a gente fica, e aí eu vou colocar uma questão que a gente fica muito na defensiva com os alunos, principalmente no início dos cursos, porque os alunos no início dos cursos, eles reclamam, mas é muito chato, é muitas disciplinas básicas e tal. Então, não adianta falar, olha, isso é importante. Não, você tem que, olha, isso aí é o seguinte, sem isso você não vai a lugar nenhum, né? E a forma que eu coloco para os estudantes é assim, como ter uma vida mais prazerosa, sendo durante a formação, é gostando daquilo que você está estudando, né? Aí a capacidade de absorver, de entender, vai ser com certeza muito maior. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode trabalhar, né? Ou seja, na formação básica. Muitas vezes, o que acontece? Se você carrega muito um currículo com questões não básicas, o que acontece? A tecnologia muda e aquilo lá torna-se obsoleto muito rápido, enquanto que o básico fundamental não torna obsoleto. E o aluno não tem condição de entender sem entender uma porção de coisas. O processo de aprendizagem não é assim, você aprende isso e dá um salto. Não. Ele tem... É um processo. Processo, né? exatamente. Pode ser melhor ou pior, mas é um processo. E aí o que a gente quer é assim, o que a gente espera é que as pessoas tenham capacidade de resolver os problemas. E o que a gente tem visto é que, quando eles vão para o mercado de trabalho, são muito bem-sucedidos, né? Tem essa capacidade de resolver os problemas que, às vezes, o sujeito até nem tem consciência de que ele está usando aquele conhecimento dele. Perfeito. Básico. Ele não tem consciência e está usando ali. Perfeito. Né? Isso vale para nós. Vale. Às vezes você acha que é intuição e não é. Você foi deixado de te perguntar alguma coisa que você gostaria de responder? Eu acho que eu falei bastante, né? Eu agradeço novamente. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, porque a gente gosta de conversar, né? A gente gosta de um bom papo, então, com certeza, se deixar, a gente não para aqui. Mas agradeço, Gustavo, e parabenizo pelo programa, pelos temas, pelo enfoque que vocês têm dado, né? Que eu tenho visto, que é sempre nesse sentido de trazer informações úteis e importantes para o público, né? Então, está de parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado.